Nós vivemos num mundo completamente armado. Nós vivemos num mundo que não está armado só de mísseis, de drones, de tanques, mas um mundo onde as palavras são muito afiadas, onde há ressentimentos que se começam a acumular e não desaparecem, onde há corações tão magoados que estão prontos a agredir de forma muito rápida e fácil. A sociedade ensinou-nos a reagir com agressividade. Desde muito pequenos que nós somos ensinados a reagir com agressividade. E nós vamos cultivando isso ao longo da nossa vida. Nós achamos que é o instinto de sobrevivência que nos faz reagir assim. Nós achamos que se nós somos agredidos, então nós, para sobreviver, vamos ter que agredir também para não sermos ultrapassados. E isso só começa a mudar quando a nossa mente começa a ser moldada pela mente do Pai. A cultura do não leve desaforo para casa na Bíblia não tem como ser defendida. A cultura do ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum, na Bíblia não tem defesa possível. Mas é uma cultura que ganhou cada vez mais virtude no tempo moderno. Quanto mais nós defendemos quem nós somos, aquilo que somos, parece que melhores pessoas somos. Mais enaltecidos. Nós desde cedo aprendemos que é preciso defender o nosso espaço. Desde cedo aprendemos que temos de provar que temos razão. Que temos que reagir sempre à altura. E, no entanto, Jesus, no texto que hoje vamos ler ao longo da manhã, vem-nos dizer algo que é impensável. Ele vem dizer, Mateus 5, 38 e 39, ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não oponham violência com violência. Se te derem uma bufetada numa das faces, oferece também a outra. Estas palavras não são um convite à passividade. Nós temos que ter noção que Jesus não está a dizer que nós nos temos que subjugar simplesmente para não reagir. Mas são uma convocação a uma coragem muito mais difícil de viver e que nós teimamos em não querer aceitar. Porque é muito mais difícil aquilo que Jesus nos pede. A coragem de baixar as tuas armas para que seja Deus a defender-te. Estas palavras são difíceis. É mais fácil atacar do que perdoar. É mais fácil endurecer o coração do que deixar ser ferido. É mais fácil procurar vingança do que confiar que Deus é o teu Senhor e Salvador e Ele fará a justiça. Desarma-te. É o grito do Evangelho. Deixa que o teu coração seja duro. É o grito do Evangelho, um Evangelho que vai contra tudo aquilo que o mundo te ensina desde que nós nascemos. Desde cedo nós somos ensinados a levantar muros, a levantar proteções. O Evangelho diz, não é contigo. Porque na realidade não é sobre ti, é sobre Jesus em ti. Quando Pedro puxou a espada para se vender no Getsemane, ele estava a proteger o Mestre. E Jesus respondeu, em Mateus 26, 52, guarda a espada no lugar dela. Pois todos, quando puxam a espada, morrerão pela espada. Jesus sabia a força que tinha. Ele sabia que se quisesse, tinha mandado descer uma legião de anjos para o defender. E até uma pequena espada que é puxada por um dos seus discípulos, Jesus diz, guarda. Não te defendas. O poder do reino não cresce nunca pela imposição da força, mas por amarmos até ao fim. A cruz foi o maior ato de desarmamento da humanidade. Enquanto o mundo esperava que o Messias viesse com exércitos para conquistar toda a humanidade, para assim implementar um reino que era o reino de Deus, Deus envia-nos um cordeiro para ser sacrificado na cruz. E nós queremos ser iguais ao Mestre. Nós não queremos fazer aquilo que Ele não fez. Nós não queremos ter a força que Ele recusou. Nós não queremos agir da forma que Ele recusou.
Se formos honestos com tudo, este ensino deve ser dos ensinos mais difíceis para nós seguirmos. Porque todos nós temos as nossas armas. Todos nós temos o sarcasmo que fere antes de que possamos ser feridos. Todos nós temos o orgulho que recusa ceder. Todos nós temos um silêncio gelado que pune quem nos magoou. Todos nós temos o direito que achamos que temos e que exigimos, mesmo quando o amor nos chama a ceder. Todos nós temos as nossas armas, todos nós levantamos os nossos muros, todos nós temos como ferir quem está à nossa volta. Agora, a questão é que Jesus não está a falar de fraqueza, ele está a defender o verdadeiro poder, o poder que ele deixa aos seus discípulos, para que todos os seus discípulos possam mudar o mundo. Hoje há eleições, tenho que vos dizer, independentemente de quem ganhe, independentemente de quem vota, estão à espera que sejam os líderes políticos a mudar este mundo, vamos andar a enganar-nos a vida toda. Quem vai mudar este mundo são os discípulos de Jesus, quando passarem a agir como o seu mestre. O poder de quem confia tanto em Deus, que já não tem que provar nada, já não tem que defender-se do que quer que seja. Esse é o verdadeiro poder de transformar a humanidade. É o poder que sabe que nós temos um Deus, temos um Pai, em quem podemos confiar em todas as circunstâncias. Sabem lá atrás, em Gênesis 4, quando Caim e Abel surgem, esse ciclo de retribuição continua nos dias de hoje. O ciclo de retribuição de alguém que, por ter ficado ofendido, acha que pode matar o seu irmão. E pode ser literalmente, como pode ser metaforicamente. Neste caso foi literalmente. Caim matou Abel porque não gostou daquilo que Deus fez com ele. E ainda hoje, esse ciclo de repetição, de agressão, repete-se entre nós, nas nossas famílias, nas nossas relações. Quando nós não gostamos de alguma coisa, nós retribuímos de forma agressiva. Seja famílias, redes sociais, ou mesmo guerra entre nações. E é precisamente neste contexto que Mateus 5, 38 e 42 ganham uma força profética. Isto é uma voz profética nos nossos dias. Se nós quisermos levar isto a sério, nós podemos mudar o mundo com estes versículos. Porque quando o mundo está em constante guerra, e não é apenas na Europa, no Médio Oriente, todos os continentes têm as suas guerras. Diferentes escalas, as mesmas guerras, o mesmo ódio, a mesma necessidade de defesa. As nações armam-se até aos dentes. As pessoas também, na realidade. Vivemos tempos em que a vingança parece que é servida como sendo justiça. E a força parece uma virtude. Mas Jesus continua a sussurrar. E à sua igreja ele não sussurra, à sua igreja ele grita. Desarmem-se. Não substituam o papel de Deus na vossa vida. Nós temos que compreender que se queremos alcançar o reino celestial, o que temos que viver deste lado da eternidade não pode ser sobre nós. É sobre aquele a quem nós dizemos que queremos ser iguais. É esse que temos que transparecer para as pessoas que estão fora das igrejas. Então hoje o convite é claro. Jesus não te está a chamar para seres mártir do silêncio. Ele está a chamar-te para seres testemunha da graça. Cada um de nós é chamado a ser testemunha da graça. Então vamos começar hoje por falar sobre o nosso instinto natural. Nós temos um instinto natural que é a vingança. Esse é o instinto natural que cai em todos nós. Quando nós somos ofendidos com alguma coisa, nós queremos vingar-nos de alguma forma. Jesus começa essa secção do Sermão do Monte com uma frase que todos os seus ouvintes sabiam de cor. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esta lei, conhecida como a Lei Talião, foi dada no Antigo Testamento. Encontramos em 3 livros, em Êxodo 21, 23 e 25, Levítico 24, 19 e 20 e Deuteronômio 19, 21. Eu vou-vos ler o texto de Levítico 24, 19 e 20. É lei. Nós estamos a falar de lei. Quando alguém ferir o seu próximo, terá de ser ferido da mesma forma que o fez. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente.
O que alguém fizer a outro, assim também lhe será feito. À primeira vista, isto parece uma lei que não faz muito sentido. Parece uma lei bem dura. Mas, na verdade, o que ela está a dizer desde o início é que tem que haver sempre um limite para a nossa vingança. Não é tudo permitido. Num tempo em que as disputas facilmente escambavam em coisas piores, em guerras, em violência generalizada, o que Deus está a dizer nesta fase muito inicial daquilo que é o povo, a estrutura do povo é: se tiram um outro, tu não podes tirar dois. Se te partem um dente, tu não podes matar a família toda. A lei deixa muito claro qual é que é o limite de retribuição quando alguém é agredido. Esta é a forma de colocar um ponto final à fúria humana desmedida. Então, quando no Antigo Testamento esta lei nasce, é para que o povo não se torne violento, justificando a sua violência de acordo com a sua ofensa. O que Deus dá como lei é para conter a vingança. Agora, o homem é muito bom em fazer uma coisa, em pegar naquilo que é criado de forma mais ou menos clara para nós, mas depois começa a distorcer. E distorce também a lei. A lei italiana deixou de ser aplicada nos tribunais e passou a ser aplicada nas relações pessoais. Fez-me mal, vai ter o que merece. Falou mal de mim, vai levar o troco. Não pediu desculpa, então nunca mais o verei. Ou seja, nós transferimos algo que era do contexto jurídico para aquilo que eram as relações pessoais entre as pessoas. Não é diferente no dia de hoje. Nós vemos uma cultura que chama isso autoafirmação. Não deixes que passem por cima de ti. Mostra que não és fraco. Responda à altura. É assim que as nossas crianças são ensinadas. Tudo isto parece razoável, até pode parecer justo, só tem um problema. É que Jesus dá-nos outro caminho para seguir. Diz o versículo 39, versículo A: eu, porém, vos digo, não oponham violência com violência. Essas palavras soam como uma afronta à lógica humana. Como é que nós devemos permitir que o perverso nos faça mal? Não é isso covardia? Não é isso nós colocarmos a jeito de algo que não devemos submeter-nos? Amigos, Jesus não está a prometer a passividade, Jesus está a definir o conceito de força. E se nós não começamos a ensinar às crianças desde cedo o que é a definição de força para Deus, quando chegarem à nossa idade vão ter o mesmo problema que nós. Vão voltar a ler a Bíblia e vão estar a arranjar desculpas para defender-se aquilo que não é defensável pelo Evangelho. Desde o Éden, que o ser humano decidiu tomar nas suas mãos aquilo que pertencia a Deus, que é a questão da vingança. O impulso de se auto-justificar, de se proteger, de contra-atacar, de tornar-se um reflexo natural daquilo que é violência. Então, quando Caim se sentiu ofendido por Deus, o que é que ele faz? Mata o seu irmão. Porquê? Porque se sente ofendido. Mais tarde, neste mesmo capítulo, se continuam a ler o capítulo 4 de Gênesis, vão encontrar Lameque. Lameque é a quinta geração depois de Caim. E ele, quando ferido, vejam como é que começa a escalar a violência. Quando ofendido, ele vai dizer assim, Gênesis 4, 23. Ada e Sila, ouçam-me com atenção, ó mulheres de Lameque. É ele que está a falar. Prestem atenção ao que vos vou dizer. Eu estou pronto a matar um homem, um jovem, por me atacar ou ferir. É isto que começa a nascer, a violência começa a crescer de tal forma que a pessoa acha que tem o direito de se defender, de atacar e matar cada um que o ofende a si mesmo. A vingança torna-se assim, de forma muito rápida, a linguagem humana mais fácil de se ter. Mas Jesus vem ensinar uma outra linguagem e nós vamos ter que decidir mesmo que linguagem é que queremos seguir. Não podemos dizer que Deus não nos chama bem a atenção quais são os caminhos que estamos a percorrer. Jesus vem falar sobre outra linguagem, que é a linguagem da graça. E a linguagem da graça não aceita a violência incluída. O primeiro passo para usar essa linguagem é silenciar o nosso instinto natural. Nós temos que silenciar o nosso instinto natural. O apóstolo Paulo entende isso de forma excepcional e coloca-o em palavras em Romanos 12, 19. Queridos amigos, não procurem vingar-se a vós mesmos, pois diz o Senhor na Escritura, minha é a vingança. Não procurem vocês a vingança, porque o próprio Senhor o diz, minha é a vingança. Pertence-me e eu hei de exercê-la.
Por outras palavras, quando procuramos a vingança, nós estamos a roubar algo que pertence unicamente a Deus. Nós estamos a substituir Deus na nossa vida. Nós roubamos o papel de Deus na área que pertence unicamente, que é o do uso da violência. O uso da violência pertence unicamente a Deus na Bíblia. Tomamos nas nossas mãos aquilo que pertence a Deus, como o julgamento, e sem perceber, passamos a viver com o mesmo espírito de violência que atacou homens e mulheres ao longo de toda a Bíblia e que acabou por destruí-los. Jesus conhecia o coração humano. Ele sabia que a vingança não é uma decisão ponderada. A vingança é uma resposta das entranhas àquilo que é algo que nós não gostamos. É um instinto carnal. É um reflexo do ego ferido. E o ego ferido é um campo de batalha onde a fé é provada. E se nós não permitimos que esse ego ferido deixe de estar ferido, nós vamos destruir-nos a nós e vamos destruir aqueles que estão à nossa volta. Então não se esqueçam, a verdadeira fé não se manifesta quando tudo corre bem. Quando tudo corre bem, parece que a fé, todos nós, quando tudo corre bem, nós achamos que todos vamos andar sobre a água. A nossa fé é provada no meio das tempestades, no meio da tribulação. Aí é que a nossa fé é provada. Vejam, José foi vendido pelos irmãos. E a história toda é Gênesis 37 a 50. E ele tinha todas as razões para quando viu os irmãos se vingar deles. Aliás, já estava numa posição boa, podia ter mandado todos para a prisão e deixá-los apodrecer lá. Mas não foi isso que José fez. Quando teve o poder nas mãos, ele não usou o poder para vingança. Ele escolheu a reconciliação. Diz Gênesis 50, 20. A verdade é que aquilo que vocês reconhecem como o mal que me fizeram, Deus tornou-o em bem. E me levou até este alto cargo que agora ocupo, de forma a salvar a vida de muita gente. Se José, desde o início, tivesse vivido pela mágoa, ele tinha-se destruído muito antes de chegar ao cargo que chegou. Ele teria optado pela vitimização, pela agressão a todas as pessoas, desde a mulher Potifar a Potifar, todas as pessoas que tinha encontrado, ele nunca teria chegado onde chegou. Mas ele ofereceu a Deus, entregou a Deus aquilo que pertence só a Deus, que é a vingança e a violência. Pensem no tempo de David. David foi perseguido por Saul e ele teve duas oportunidades para matar Saul. Isto está em 1 Samuel 24 e 26. Ele teve duas oportunidades em que o rei Saul estava à sua descrição, ele podia tê-lo matado e não o fez, porque entendeu que o único que poderia matar Saul era Deus. Ele não tinha a possibilidade de ter essa escolha sequer. O ungido de Deus pertencia ao Senhor. Os filhos de Deus pertencem ao Senhor. Agora pensem em Jesus, o modelo perfeito. Bateram-lhe, cuspiram-lhe, zombaram dele. E mesmo assim a Escritura diz, 1 Pedro 2, 22 a 24, ele nunca cometeu pecado e nunca enganou, nunca replicou aos que o insultavam e sofrendo nunca ameaçou. Tudo entregava àquele que julga com justiça. Levou ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Foi porque ele entregou tudo àquele que era o Senhor de tudo, que nós hoje podemos ter acesso a um reino que nós não teríamos acesso, porque nem povo éramos. É este coração que o Senhor Jesus quer colocar dentro de cada um de nós. Um coração que vive em entrega para que outros, como nós, que não pertencem ao povo, possam vir a pertencer ao povo. Jesus não quer mudar apenas o nosso comportamento, Ele não quer fazer operações estéticas, aquilo que nós fazemos. Ele quer mudar realmente a nossa essência, a nossa natureza. Ele quer colocar uma nova criatura onde ainda resiste partes de criatura velha. Ele quer transformar o olho por olho em graça por ofensa. Mas sejamos honestos, ninguém nasce capaz de oferecer a outra face. Não é a nossa reação natural oferecer a outra face. Só quem é tocado pelo amor de Cristo é que pode abrir mão da ofensa. Então, eu acho que é realmente muito sério a avaliação que nós temos do quão perto é que nós estamos ou não do coração do Senhor.
Porque se nós não estamos perto do Senhor o suficiente, há coisas que nós não vamos conseguir fazer. Porque ainda não fomos tocados pela graça a esse ponto. E é nesse contraste que a vida cristã se torna um sinal do reino. É quando as pessoas olharem para nós e virem que nós estamos a ser reflexos de Jesus. Porque é ali, quando nós passarmos a ser reflexos de Jesus, neste gesto desarmado daquele que é ofendido e não responde com ofensa, que o céu toca a terra. Jesus respondeu cheio de graça. Depois de expor o instinto natural, que é o instinto, é o impulso da vingança, Jesus propõe qual é o caminho mais libertador. E é responder em graça. Diz os versículos 39 a 42. Eu, porém, digo, não oponham violência com violência. Se derem uma bufetada numa das faces, oferece também a outra. Se fores levado a tribunal e te tirarem a camisa, dá-lhes também o casaco. Se um soldado te obrigar a carregar a mochila 1 quilómetro, leva-o 2 quilómetros. Dá a quem te pedir e não fujas de quem te quiser pedir emprestado. E nós espiritualizamos isto. Há textos na Bíblia que nós gostamos de espiritualizar. Sabem quais são? É aqueles que nós achamos que não queremos viver. Aqueles que são leis e que defendem aquilo que nós queremos. O dízimo. Não, esse aí tem que ser. Na igreja precisa. Dízimo. Não, mas aqui não. Aqui é... Jesus, na verdade, não queria dizer isto. Isto é uma metáfora. Só que não é. Não é mesmo. Este ensino parece absurdo à primeira vista. Oferecer outra face, entregar mais do que pedem, ajudar quem nos obriga, vejam só, e dar sem esperar nada em troca. Isto parece absurdo no nosso contexto contemporâneo. Mas Jesus não está a falar de uma submissão cega ou falta de discernimento. Aliás, é um discernimento mais elevado. Ele está a falar de uma postura, de um novo habitante, uma nova espécie de homens e mulheres que são os habitantes do reino. Vejam como vai ser belo quando nós podemos andar na rua e podemos dizer, olha, nós às vezes dizemos, olha, este aqui, pelo aspecto, parece alemão. Este parece angolano, vai ser muito bonito quando nós podemos dizer, este é habitante do reino. Basta olhar para ele para ver. Da forma como fala, como se comporta. Habitante do reino. Agora, vamos entender cada uma dos desafios que Jesus nos lança. A outra face, a resposta que desarma. Nós às vezes, a outra face, batia-se numa face para tentar humilhar a outra pessoa. Normalmente era na face direita. Quando se batia na face direita de um adulto, era para tentar que esse gesto humilhasse a pessoa que estava diante de quem proferia a agressão. E apesar de quem defenda que esse gesto não era um gesto de agressão física, era só de humilhação. Eu não sei se alguma vez apanharam uma lambada em público, mas eu gostava que quem apanhou viesse dizer, não, mas aquilo não foi agressão, aquilo foi só para me humilhar. Lamento, eu não consigo olhar para as coisas assim. Uma bufetada dada, a partir do momento que há toque, é agressão. Então não vamos espiritualizar as coisas. Humilhava e era agressão física. E o que Jesus está a dizer é qualquer gesto de humilhação que passe por um toque violento é agressão. Mas Jesus também está a dizer que quando alguém tenta diminuir-nos através de ações violentas, nós sabemos quem somos e nós não temos que nos baixar a esse ponto de reagir da mesma forma. Os filhos de Deus sabem quem são. E sabem, se nós somos ofendidos e humilhados porque apanhamos uma bufetada, querem ir até à cruz com Cristo mesmo? Nós temos que decidir quem é que queremos seguir nesta fase da nossa vida. Então o que Jesus está a dizer é, quando baterem numa face, essa ofensa, suporta-a por amor. Jesus viveu isso. Quando foi esbofeteado no julgamento diante do sumo sacerdote, ele foi esbofeteado. Naquele momento, ele não reagiu com violência. Ele respondeu com toda a seriedade possível. João 18, 22 e 23. Um dos soldados que ali estava, chegou-se ao pé de Jesus e deu-lhe uma bufetada. E lá está, mais uma vez, Jesus podia ter chamado uma legião de anjos, e basta um anjo, não vemos no Antigo Testamento, para matar mais de 100 mil pessoas, por isso uma legião, vejam lá o que é que poderia fazer naquele momento. Então, Jesus, que podia ter mandado vir uma legião de anjos para o defender, ele, a única coisa que diz é, se te mentir, prova-o.
Se não, porque me feres. É tão simples. É tão esvaziado de arrogância, de orgulho. Jesus realmente podia ter resolvido a questão logo ali. Ter limpado logo a humanidade toda, tinha só ficado aqueles que eram os discípulos, ele repovoava a terra, tocava o coração de cada um, tirava o coração de pedra, colocava um coração de carne em todos, mudava a humanidade toda, estava tudo resolvido. Jesus não escolheu esse caminho. Mas nós queremos seguir esse caminho. Que é fazer a sociedade à nossa imagem e semelhança. A túnica e a capa, ou a camisa, como o texto que eu li. Esta generosidade era realmente surpreendente. A capa era aquilo que protegia as pessoas do frio. Era realmente uma coisa muito valiosa. A túnica era aquilo que estava colado ao corpo. Não havia nada por baixo da túnica. Então, a túnica podia ser trocada, mas a capa realmente havia poucas. E o que Jesus diz é, pedem-te a camisa. Vejam em que contexto é que é. Não é se o teu amigo te pede a camisa. É se fores a tribunal, se o Estado vier sobre ti e te pedir a tua camisa, não deixa a camisa. Dá também a capa, dá tudo o que tens, não é teu. Não te agarres àquilo que é deste mundo e pertence ao Senhor. Se te pedem, dá. Liberta-te daquilo que te prende. A lei dizia que ninguém... E tem uma atenção, porque em Êxodo 22 é-nos dito que a ninguém se deve tirar a capa, se pode tirar a capa. E Jesus diz, a lei diz isso no Antigo Testamento, mas tudo isso pertence ao Senhor, dá. Não te agarres a nada. Se te pedem, dá. Não ganhes rancor no teu coração. O que Jesus está a dizer é que nada nos deve possuir. Nada daquilo que nós temos nos deve possuir. Que tudo o que nós temos está ao serviço do reino. Deve estar ao serviço do reino. E numa cultura como a de hoje, isto é muito difícil. Numa cultura como a de hoje, onde seríamos quase todos, se não todos, considerados pessoas ricas. Na altura de Jesus. Com tudo aquilo que nós temos. Casa própria. Carro. Dinheiro no banco. Não ter que trabalhar amanhã para comer. Éramos quase todos pessoas ricas naquela altura. E Jesus diz, nada do que tens é teu. Não te agarres a isso. Quem vive entrega a Deus aquilo que tem, e isso é um resultado da generosidade que está no coração. Foi assim com Abraão, sabem? Abraão, quando estava com Ló, ele tinha a possibilidade de escolher a melhor terra. Os rebanhos começaram a crescer e houve uma altura, os pastores começaram a pegar-se uns com os outros e houve uma altura que Abraão disse a Ló, olha Ló, isto não está a funcionar muito bem, vamos separar-nos, mas escolhe a terra que tu queres. Isto é contra a cultura, porque ele é que é o patriarca. Ele podia ter chegado ao pé de Ló e dizer, olha, eu vou ficar com as melhores terras, tu fica com o resto. Não, ele diz, escolhe a terra que tu queres. E Ló o que é que foi escolher? A melhor terra. A terra mais fértil, e Abraão foi para as montanhas. Mas foi precisamente depois desse ato que o Senhor aparece a Abraão e lhe vem confirmar a bênção que já lhe tinha dado. Foi a partir do momento que ele abriu mão da melhor terra que o Senhor apareceu para lhe confirmar a bênção que já lhe tinha dado. É logo a seguir no texto. A generosidade é sempre um solo onde Deus planta com abundância. Quanto mais generosos formos, mais abundante vai ser a presença de Deus nessas áreas da nossa vida. Mas temos que realmente abrir mão, não é abrir mão a pensar, bem, eu vou abrir mão porque sei que hoje dou 5, amanhã vou ter 10. A abundância do Senhor não funciona assim. A segunda milha, entregar. No Império Romano, um soldado podia obrigar uma pessoa a carregar todo o seu material e equipamento durante uma milha. Eles andavam constantemente em guerra, a maior parte deles não tinham cavalos, não tinham nada disso. Então, de forma a poderem deslocar-se, uma vez que estavam ao serviço do Estado, eles podiam chegar ao pé de uma pessoa qualquer que encontrassem na rua e dizer, olha, toma aqui as minhas coisas, caminha, leva-me isto durante uma milha. E era permitido e era lei. E isto é um símbolo de poder. Quando alguém chega ao pé de nós e diz, olha, tens que fazer aquilo que eu te vou dizer. Está aqui e faz. Isto é um símbolo de poder. E obviamente que isto acaba por ser também uma humilhação pública. Imaginem, estão na vossa vida a trabalhar, chega alguém ao pé de vocês, agora tens que ir
caminhar 1 milha com tudo aquilo que eu tenho e depois logo desenrascas. Então, e os miúdos na escola? Não interessa, tens que fazer o que eu te estou a dizer. Era lei e podia ser feito. Mas Jesus diz, pedem-te 1 milha, não caminhes só uma, caminha 2. Humilham-te dessa forma. Não te fiques só por aí. Serve com amor. E isto é uma subversão da graça. Ou seja, o sistema espera uma obediência forçada e Jesus vai dizer que o serviço deve ser voluntário. Obrigam-te uma. Tu não vais fazer por obrigação, vais fazer por serviço. E porque é por serviço, não caminhas só uma. Que é aquilo que a pessoa pede, vais caminhar 2. Porque não é por obrigação. É por graça e vontade. Quando alguém faz o inesperado, o poder do opressor desaparece. Porque a liberdade interior de quem serve é maior do que a opressão exterior que alguém tenha sobre ti. Tu podes ser livre numa prisão do outro lado do mundo. Porque tudo depende do estado do teu coração, não do estado do coração do teu opressor. E enquanto fores livre por dentro, não há nada que alguém de fora te possa fazer que te retire a presença do Senhor na tua vida. O samaritano, quando encontrou o judeu espalhado à beira da estrada, ele foi muito além da sua obrigação. Bem, os outros passaram ao lado e nem sequer olharam para ele. Ele levou a uma estalagem, cuidou dele e pagou não só o estado em que ele estava, mas todo o que seria a sua recuperação futura. Ele foi além da obrigação de cuidar da pessoa. Amigos, é isso que o mundo vai precisar de ver em nós, cristãos que fazem não por obrigação, mas por consagração. Falamos de muito de santidade. Se a santidade não chega às nossas mãos, não é santidade. É moralismo. E Jesus continua. E isso vai terminar com um apelo prático. Dá, mesmo que as pessoas não tenham nada para te dar de troca. Dá a quem te pedir. E não fujas de quem te quiser pedir emprestada. Sabem aquela... Nós estamos a ver alguém a chegar, sabemos que nos vai pedir alguma coisa e nós, de fininho, afastamos-nos na esperança de não sermos vistos. A sociedade ensina que quando nós damos, o que é que tem que acontecer? Vamos receber. E a sociedade hoje não é só receber, é receber com juros. Então, investir nas melhores aplicações, nos melhores bancos. E quando nós emprestamos a alguém, nós esperamos que aquilo que nós estamos a fazer, o bem que nós estamos a fazer à pessoa, num futuro possa haver retorno e, se possível, com maior, o retorno seja maior do que aquilo que nós demos. Agora, o Senhor vem e diz que nós temos que largar essa mentalidade. Enquanto estivermos agarrados a essa mentalidade, nós não estamos a ser habitantes do reino. Porque a generosidade é a linguagem do reino. Cada gesto entrega é uma declaração silenciosa da presença de Deus em nós. Aquele que deu tudo por nós, para suprir as nossas faltas e necessidades. Quando Jesus diz para te desarmares, Ele não está a dizer para abdicares da tua dignidade. Ele está a dizer para procurares uma dignidade maior do que aquela que estás a viver nesta altura. Neste momento, nós podemos viver uma dignidade que está presa àquilo que são as circunstâncias que nos rodeiam. E o Senhor diz, liberta-te disso. A tua dignidade não depende das tuas circunstâncias. Não depende daquilo que tens, nem depende das pessoas que estão à tua volta. Liberta-te disso. Resiste ao mal com o bem. É mais do que simplesmente ética. É espiritualidade. Faz o bem por fazer o bem. Sem esperar nada em troca. E chegamos à parte da aplicação mais geral neste ensino. O cristão vive num mundo que está constantemente em conflitos. O ensino de Jesus, de Mateus 5, 38 a 42, não se limita à esfera pessoal. Nós podemos achar que este assunto, primeiro espiritualizamos, depois de deixar de espiritualizar, aplicamos-lo só à esfera pessoal. Mas não é só à esfera pessoal. Isto é uma visão para o mundo. Eu acredito seriamente que quando os cristãos começarem a ser cristãos nas suas esferas pessoais, eles vão mudar o mundo. Se for só para nos reunirmos aqui ao domingo de manhã, alguma coisa está a falhar no nosso cristianismo. Se aquilo que nós aprendemos, se aquilo que o Senhor nos ensina não é levado para o mundo, alguma coisa está mal em nós e na igreja que frequentamos.
Então, eu acho sinceramente que tudo aquilo que aprendemos serve para nós levarmos o reino de Deus mais longe. Para que mais pessoas conheçam Jesus e sejam alcançadas por Jesus. Então Jesus está a apresentar um reino que tem uma lógica oposta à dos impérios. Nós vivemos num mundo que é feito por impérios. Mais pequenos, maiores, mas as nações são impérios. Que têm a sua lógica. O reino de Deus não se sustenta pela lógica dos impérios. E nós temos que ter noção disso. O reino de Deus não se sustenta por espadas, mas por cruzes. Não se conquista pela força, mas pela vulnerabilidade e pelo amor. É isso que Jesus vem ensinar. O problema é que o nosso mundo continua a acreditar que a violência é inevitável e, por ser inevitável, nós vamos atingir um patamar de excelência maior quando aqueles que têm mais capacidade de violência subjugarem os mais fracos. Vivemos dias em que as nações se armam até aos dentes à procura de uma paz que acham que vai ser possível quando ganharem as guerras. Vemos guerras em vários pontos do mundo e ouvimos outra vez os mesmos argumentos de sempre, é que são sempre os mesmos argumentos. Nós temos de nos defender, nós temos de reagir, nós não podemos suportar a agressão, nós temos que mostrar força. Jesus no Sermão do Monte, aliás, ao longo da sua vida, se me conseguirem mostrar uma frase em que ele suporte este género, e por favor não vão buscar quando Jesus entra no templo e limpa o templo. Então, se queremos levar Jesus a sério, não é só quando estamos confortáveis. Desarma-te. Quando os cristãos começarem a aplicar na sua vida e a serem veículos do amor de Deus, o mundo vai começar a mudar. Enquanto o ser humano continuar a confiar nas suas armas, continuará a ser consumido pelo desejo de vingança. Seja qual for a arma que tu tiveres na tua mão, no teu coração, enquanto a tiveres, vais sempre estar à espera de poder usar a vingança como arma de arremesso contra alguém. A violência pode travar um inimigo, mas nunca te vai criar um irmão. A força pode impor silêncio, mas nunca gera reconciliação. O reino de Deus não cresce pela imposição, cresce sempre pelo testemunho de cristãos. Jesus chamou aos seus discípulos de pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é claro? Às vezes damos tantas voltas com o texto bíblico. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se não és pacificador, o que é que nós podemos concluir? Se nós optamos pela violência, por ser detentores da violência, o que é que nós podemos concluir? Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ser neutro, é ser ativo na reconciliação. Nós não nos colocamos no chão para ser espezinhados, nós procuramos ativamente a reconciliação das pessoas consigo mesmo e com Deus. Na cruz, Jesus enfrentou uma violência atroz. O mundo inteiro estava sobre Jesus naquela cruz e ele respondeu com perdão: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando te agridem, como é que tu respondes? Este perdão não foi o final de fraqueza, foi o expoente máximo da graça e bondade de Deus sobre nós. Quando a igreja vive esse espírito, ela torna-se sinal do reino no mundo de caos. Tertuliano, um dos primeiros cristãos, escreveu que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E naquela altura, antes de o Império Romano ter assambarcado a religião de forma oficial, a igreja crescia porque havia homens e mulheres que davam a sua vida à morte por Cristo. Hoje não podemos sequer ficar constipados, quanto mais derramar sangue por Cristo. O cristianismo não se espalhou pelo Império. Nós podemos achar que foi Constantino que espalhou o cristianismo pelo Império. Não foi.
Isso que espalhou o cristianismo pelo Império. O que espalhou o cristianismo pelo Império foi a fé de homens e mulheres que não desistiram de amar como Jesus amou. O Império Romano caiu, como todos os impérios que vieram depois. E os que existem agora também vão cair. O reino de Deus irá permanecer em Cristo. Ser cristão num tempo de guerra é uma prova difícil de fé. A Bíblia nunca romantiza o conflito, mas também não ignora a responsabilidade de resistir ao mal. Contudo, Jesus chama-nos a ver para além da lógica da retaliação, da lógica da vingança. Mesmo quando a guerra parece inevitável, o cristão é chamado a ser voz profética onde quer que esteja. O discípulo de Jesus não deve celebrar bombas, não pode celebrar bombas. Não pode, está fora de questão. Se querem um pastor que diga outra coisa, vão ter que convidar outro. Eu não encontro na Bíblia uma única frase em Jesus que justifique a celebração da morte de alguém. Não é só daqueles que tu gostas, é daqueles que tu não gostas também. Não nos podemos alegrar com a morte de nenhum inimigo. Não podemos nos vangloriar por conquistar um palmo de terra que seja, porque ela não é nossa. Nós somos chamados a orar pelos que sofrem de ambos os lados. Nós somos a orar pelos líderes de ambos os lados. Nós somos chamados a interceder e a trabalhar para que a justiça e a reconciliação possam chegar a esta terra. E são os cristãos, não são os políticos que vão fazer isso. Nós somos chamados a alegrar-nos por cada habitante novo do reino, esteja deste lado da fronteira ou do lado de lá. Cada novo habitante do reino deve ser celebrado pela Igreja de Cristo sobre a face da terra. E a partir do momento que vês a pessoa que está à tua frente como teu inimigo, tu vais procurar vingança e estás a retirar do Senhor algo que só pertence a Ele. O cristão não se esconde da realidade, mas não abdica do Evangelho. E o Evangelho que diz, bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados os que promovem a paz. No mundo em conflito, ser cristão é uma forma de resistência, de transformação constante. Não é pela força, é pela fidelidade. Resistam ao ódio que há no vosso coração. Resistam ao ódio. Não é só o que está de fora. É aquilo que está no vosso coração. Resistam ao ódio. Resistam à indiferença. Resistam à lógica do império no vosso coração. Porque enquanto houver um seguidor de Jesus a dizer não à vingança, a dizer sim à graça, o reino de Deus está a avançar. E eu espero muito que seja através de cada um de nós. Uma igreja não se vê se está viva ou morta pelo número de pessoas que estão lá dentro, mas pela sua capacidade de levar o Evangelho a quem está fora das paredes da igreja. E se nós não levamos o Evangelho a quem está fora das paredes da igreja, nós podemos encontrar-nos como um grêmio, uma associação desportiva, um clube de leitura, mas não é como a Igreja de Cristo. Há palavras de Jesus que são suaves à distância, mas quando chegam ao pé de nós, nos deixam, no mínimo, muito desconfortáveis. Podem até doer, tão próximo que estão. Mas são essas palavras que têm um poder de realmente transformar a nossa vida, porque nós vamos ter que decidir se queremos seguir este Jesus ou não. Porque não há outro a seguir. Quando lemos a Bíblia, eu digo-vos muitas vezes, se não pegam em Jesus para ser a lente leitura de toda a Bíblia, vocês não estão a olhar para a Bíblia que se manifesta na encarnação do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus vivo. Se Jesus não pode ser lido, não pode ser lente para compreender o resto da Escritura, alguma coisa está mal. E a maior parte das vezes, no meu caso, eu não estou a conseguir compreender o texto que está a ser dito. Porque eu acho que a Bíblia é toda verdadeira. Se eu não a consigo compreender através de Jesus, é um problema meu, não é da Bíblia. Então peguem em Jesus, revejam os vossos pensamentos teológicos, as vossas posturas diante uns dos outros. Porque se Jesus não está aí,
não é manifestamente uma presença viva e assídua, alguma coisa está mal no nosso cristianismo. E, por favor, não peguem em versículos soltos para defender ideologias que Jesus não defende. Não resistam ao perverso. Amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Estas palavras não foram ditas para embelezar o Sermão do Monte. Estas palavras foram escritas para incendiar o mundo, com o Espírito Santo a mover-se na vida dos cristãos. E ainda hoje são palavras que podem transformar as nossas vidas se nós as levarmos a sério. Então, vive desarmado, sem espada na mão, sem ódio na boca, sem rancor no coração. Vive desarmado. Um ser humano confia mais no amor de Deus do que das necessidades, não precisa de se defender. Se confiares mais em Deus do que nas tuas necessidades, não vais precisar de te defender. A verdade é que o mundo moderno é um campo minado. Vai haver conflitos. Quando saís daqui, vais encontrar conflitos na rua, conflitos provavelmente nas relações na tua família, egos nas redes sociais, ideologias nos parlamentos e desejos de conquista nas fronteiras. Tudo isso vais encontrar quando saís deste lugar. Cada um vai defender a sua verdade como quem ergue uma fortaleza. Mas nós não somos chamados a viver da forma que o mundo vive. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Desarma-te da raiva. Larga a raiva para trás. Não justifiques a tua justiça através da raiva que sentes. Desarma-te da necessidade de ter razão. Não procures ter razão. Entre a razão e o amor, escolhe o amor. Desarma-te da indiferença. Desarma-te. Desarma-te das palavras afiadas, que às vezes usamos porque não é que seja verdade, mas sabemos que assim vamos ferir o outro. Desarma-te, porque enquanto estiveres armado, ninguém te vai querer abraçar. O reino de Jesus, que Jesus inaugurou, não é uma utopia. Nós vamos ver a plenitude desse reino na eternidade, mas aqui e agora podemos já experimentar esse reino e ser habitantes desse reino, se levarmos a sério as palavras do nosso mestre. O Evangelho não é uma proposta de covardia, é um manifesto de coragem. A coragem para ser fraco, não tenhas medo de ser fraco. A coragem para perdoar quando o instinto natural é de vingança. A coragem de andar a segunda milha quando muitas vezes nem queremos caminhar a primeira. A coragem de viver com as mãos abertas, mesmo que isso nos leve a ter as mãos furadas. É isso que significa seguir Jesus. Viver desarmado no mundo armado, ser ponte onde há muros, ser bálsamo onde há feridas, levar luz onde há escuridão de raiva, ser presença de Cristo onde há ausência de amor. A cruz não é um símbolo de fraqueza. É o estandarte da vitória e da redenção. E nós temos que saber o que é que queremos levantar. Se a espada, se o estandarte da redenção. O mundo não precisa de mais pessoas com conhecimento. Não é para isso que estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui para ganhar conhecimento. O mundo está cheio de pessoas com conhecimento. O mundo precisa de pessoas transformadas e que sejam discípulos de Jesus. E esse é o desafio para ti hoje. Como é que tu queres viver? Se uma pessoa cheia de conhecimento, que fala bem, que conhece a Bíblia e traz para a frente, ou uma pessoa que vive de acordo com aquilo que são os desafios e os ensinos de Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, não está a dar sugestões para uma vida melhor. Está-te a dizer, se queres ser meu discípulo, tens de viver assim. Que o teu coração seja o primeiro campo a ser desarmado. Porque quando uma pessoa se desarma, o reino expande-se. E quando a igreja se desarma, o mundo começa a ser curado.
que Deus nos possa usar para que haja cura sobre a face da terra.